Então, sejam bem-vindos aí à nossa primeira live dessa série sobre abertura à vida ou paternidade responsável, né? Como vocês preferirem chamar. Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a questão da igreja, né? O que a igreja nos ensina a respeito da fecundidade, do planejamento familiar, da criação dos filhos. Essa é a primeira de 3 lives. Amanhã, hoje vai ser com a Ana Carol Derosa, que está aqui, e o Padre Murilo Gesser. Amanhã nós vamos falar sobre depressão, ansiedade, né, com o Dr. Luan, que é médico, com a Larissa Cabral, que é psicóloga. Então, o que é depressão, né? Fisiologicamente, como se explica a depressão, quais são os sintomas, quais são os sinais de alerta, como que a gente pode se prevenir em relação à depressão, né? E tudo isso dentro do contexto familiar. Eles vão trazer muitos casos também de mães que eles atendem e tal. E amanhã, e na quarta-feira, né, no terceiro dia, a gente vai falar com a Amanda Pascoal, que é psicóloga infantil. Então, ela vai trazer um pouco da perspectiva da criança dentro dessa família numerosa, né, com essa mãe, às vezes, deprimida, ansiosa, também da saúde mental da mãe, e a Pamela, que vai falar para a gente dos métodos naturais, mais especificamente do Billings, mas ela vai falar um pouco do Creighton também, que são os métodos aceitos pela igreja, né, para o espaçamento das gestações. Então, Ana e Padre, acho que vocês podem começar se apresentando, né, para quem não conhece vocês. Olá, boa noite. Bom, eu sou a Ana. Jéssica, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui contigo, uma alegria a gente poder conversar junto sobre esse assunto. Bom, eu sou a Ana, sou casada com o Marlon, nós temos 3 filhos, nós temos uma editora, a gente tem trabalhado já nos últimos anos na área da contracepção e defesa da vida, e eu sou também farmacêutica, tenho mestrado e doutorado em farmacologia, e por conta disso também, né, passei os últimos anos estudando essa parte de contracepção, os malefícios, né, da contracepção, e tudo isso aliado aos ensinamentos da igreja, né, do porquê quais são os problemas morais, os problemas espirituais, e claro, também essa abordagem mais dos malefícios físicos e psicológicos dos anticoncepcionais. Nós temos também um postulado online aqui, em defesa da vida e da família, na internet, e nos últimos anos temos trabalhado aí dessa forma. É isso, Padre, se quiser, passo a palavra. Bem, boa noite a todos. Sou o Padre Murilo, sou padre aqui da Arquidiocese de Florianópolis, pároco na paróquia São Judas Tadeu, São João Batista, no município de Palhoça. Bom, formado padre, a gente tem algumas noções gerais e atende muitos casos em confissão, direção espiritual, né, e que exigem também sempre esse discernimento da doutrina da igreja, a aplicação da doutrina à vida das pessoas, enfim, né, nesse sentido, agradeço a oportunidade de colaborar, ainda que de modo assim tão simples, né, não sou especialista na área, mas enfim, vamos lá. Eu agora sim. Muito obrigada, Padre e Ana, né, pela presença de vocês. A primeira coisa que eu acho que a gente precisava acertar antes de começar a entrar em Humanivite, posição da igreja, é entender um pouquinho, assim, ao que a gente se submete. Naquele livro que eu sempre indico, que é A Fé Explicada, conta uma historinha que eu acho que é muito conveniente para esse momento. Conta que um operário, ele recebeu uma nova tarefa, né, na fábrica, que seria cuidar de uma nova máquina, e era uma máquina muito cara, muito importante e difícil de manusear. E aí o chefe dele falou o seguinte: olha, essa máquina, você vai ter que operar essa máquina, e se você operar bem essa máquina, você no final do ano vai ter um bônus bem gordo, vai receber um aumento e tal. Agora, se você quebrar a máquina, estragar a máquina, né, não render a máquina, você vai ser demitido. E aí o operário ficou diante daquele tudo ou nada, né? Ou eu vou receber um aumento, ou eu vou ser demitido. E aí, para ele aprender a como mexer na máquina,
o chefe pegou e entregou um folhetinho para ele, com algumas explicações. E ele ficou olhando para aquele folhetinho, pensou, meu Deus, mas é um tudo ou nada baseado nesse folhetinho? Será que vocês não podem mandar um encarregado lá da sede, ou de repente uma assistência técnica, né, a quem eu possa perguntar se eu tiver dúvidas e tal? E aí a gente vê que a nossa fé, ela é um pouco isso, né? A gente tem um folhetim, que é um folhetão, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? O próprio Deus enviou o carregado da central, da matriz, que foi o próprio Cristo que veio revelar a verdade, mas nós não somos capazes de interpretar esse folhetinho sozinhos. Então, Deus, Cristo, muito sabiamente, nos deixa a assistência técnica, certo? Que é a igreja, que é o magistério da igreja, que tem autoridade, né, que tem capacidade, que tem competência para interpretar a lei moral, para interpretar a palavra de Deus e tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa nesse momento é ter humildade para se submeter ao que a igreja ensina, né? Porque não basta que a gente começar a dizer o que a igreja ensina, se a gente não chegou no ponto, na página de se submeter ao que a igreja ensina. Então, assim, não interessa se eu concordo, se eu não concordo, se eu já compreendo ou se eu ainda não compreendo. O que interessa é, a gente não se submete a argumentos, a gente se submete a autoridades. Então, a partir do momento que a gente aceita se submeter à Igreja Católica, né, a gente confia que ela, como uma mãe sábia, bondosa, né, ela quer o melhor para a nossa vida, a gente se submete a ela. E tem duas partes muito bonitas da Humanivitte que eu queria ler, que falam bem dessa questão, assim. No ponto 18, porque dependendo de onde vocês lerem, vai ser diferente o número da página, né? Mas no ponto 18, fala assim, e lembrando que isso aqui foi escrito em 1968, né? Então, faz um tempinho, mas é mais atual do que nunca. Ponto 18 fala assim, são muitas as vozes amplificadas pelos meios modernos de propaganda que estão em contraste com a da igreja. A bem dizer, esta não se surpreende de ser, à semelhança do seu divino fundador, objeto de contradição. Mas, nem por isso, ela deixa de proclamar com humildade e firmeza a lei moral toda, tanto a natural como a evangélica. Então, o que está dizendo? Está dizendo que a igreja não está preocupada em agradar as pessoas, né? Ela, à luz do seu divino fundador, ela precisa falar a verdade, ainda que isso desagrade. E lá em 1968 já desagradava, imagina hoje. E aí continua, a igreja não foi a autora dessa lei, e não pode, portanto, ser árbitra da mesma, mas somente depositária e intérprete, sem nunca poder declarar lícito aquilo que o não é, pela sua íntima e imutável oposição ao verdadeiro bem comum do homem. Ou seja, nada disso foi inventado pela igreja. A igreja apenas anuncia essa verdade, né? Essa verdade que é uma interpretação da vontade de Deus para a nossa vida. Pronto? Estamos todos introduzidos, estamos todos aceitando que o que vamos falar aqui é a verdade revelada pelo próprio Deus, né? Pela Mãe Igreja. Fechou? Beleza? Todo mundo na mesma página. E aí eu queria convidar a Ana para dar uma contextualizada. É muito importante quando a gente lê um texto, a gente saber em que contexto ele foi escrito. E aqui é fundamental saber, né? Em que contexto social, né? Paulo VI estava emergido, digamos assim, para escrever isso, porque talvez a gente ache assim que lendo parece algo muito normal, né? Mas para a época já foi muito profético, né? E, enfim, hoje a gente vê que tudo se concretizou, né? Que ali tudo que ele previa para os problemas da concepção, né? As consequências do uso dos métodos artificiais, tudo se concretizou, mas na época as pessoas ainda se iludiam, né? Acreditavam que era possível viver diferente do que a igreja nos pede. Então, Ana, passo a palavra para você, vai fundo. Beleza, vamos lá então. Interessante que isso que você falou, né, Jéssica, enfim, da autoridade da igreja, né, e a sua competência em interpretar a lei moral e natural, né, e tanto que o Papa, ele começa o documento falando da visão do problema, né, então ele vai citando os problemas
que estavam acontecendo, né, a questão ali de desenvolvimento demográfico, porque na época estava muito em alta esse debate de crescimento populacional, então as pessoas estavam espalhando a ideia de que o mundo ia se encher demais de pessoas e não ia ter alimentos e recursos suficientes para as pessoas, e aí o Papa, ele vai falando e ao mesmo tempo ele vai, assim, até argumentando, né, olha, realmente uma situação que precisa ser pensada, mas vamos ver se as medidas propostas não estão sendo muito radicais, né, em alguns momentos ele usa esse termo ao longo do documento. Aí ele comenta também a questão de a maneira de considerar a pessoa da mulher e o seu lugar na sociedade. Bem, estamos aqui em 1968, né? Os anos rebeldes. Imagina que ele teve que conduzir a igreja num momento em que a coisa fervilhava, né? A revolução sexual, o surgimento da pílula anticoncepcional, muitas coisas novas estavam acontecendo. E ele fala também sobre considerar o valor a atribuir ao amor conjugal no matrimônio, né? E aí ele se questiona, né? Será que precisa rever as normas? E então ele fala assim, né? É dever da igreja se posicionar, né? E dar uma orientação às pessoas diante de tudo isso que estava acontecendo. Começou a acontecer. Enfim, mas o que são tudo isso? Naquela época, né? Século XX, tinha, então, os movimentos de controle populacional, falando que tinha que controlar os nascimentos por conta de um suposto crescimento demográfico que iria, então, esgotar os recursos, não ia ter comida para todo mundo, aquela coisa toda, né? Mas também existiam movimentos de controle populacional mais interessados em fazer uma espécie de limpeza da sociedade. Num primeiro momento, isso pode assustar, mas, de fato, existiam sociedades eugenistas, né, que defendiam que pessoas com determinadas características, sejam, sei lá, doenças ou pobreza, qualquer questão nesse sentido, elas não deveriam se reproduzir, elas não deveriam ter filhos. Pessoas com, sei lá, problemas mentais, enfim. Estes movimentos, é muito chocante isso, e hoje em dia é muito absurdo a gente ouvir esse tipo de coisa, né? Mas naquela época isso acontecia de uma maneira um pouco mais, assim, clara, né? Que, enfim, essas pessoas não deveriam se reproduzir, aquele tipo de pessoas com determinadas características eram consideradas inferiores. Então, elas não deveriam se perpetuar, né? Enfim, hoje, né, isso não existe mais, entre aspas. É muito chocante, mas, por outro lado, o que a gente vê hoje sobre que se usa termos aparentemente bonitinhos, como, por exemplo, direito de escolha, direitos sexuais e reprodutivos, nada mais né, do que uma espécie de limpeza da sociedade, vamos dizer assim. Por quê? Porque a pessoa que é pobre e não tem muitos filhos, ela não deveria se reproduzir. Por quê? Pobre não tem direito de se reproduzir? Então, ficam aí esses questionamentos, né? De fato, os termos mudaram, mas é importante a gente pensar que aquelas ideias daqueles movimentos, elas estão na base de muitos movimentos que nós vemos hoje na sociedade, como, por exemplo, de defesa do aborto, direito de escolha, né, e tudo mais. Por quê? Porque determinadas pessoas não deveriam se reproduzir, ou, né, nesse sentido. Então, essas ideias, elas ainda estão, de uma maneira muito velada, influenciando a sociedade, né? Então, haviam estes grupos de controle populacional, e haviam também as ideias marxistas, que eram basicamente essa discussão sobre as diferenças entre as classes. Então, o pobre era oprimido pelo rico, o empregado era oprimido pelo patrão, e nesse sentido, Marx defendia que essas desigualdades deveriam ser extintas da sociedade, e eles chegam à conclusão de que a origem de todas as desigualdades estariam, então, na família. Por quê? Porque a mulher seria, então, oprimida pelo homem, pelo chefe,
né, da família. Então, nesse sentido, as diferenças dentro da família deveriam também ser excluídas, combatidas. E ainda temos o movimento feminista, que ganha muita força ali na década de 60, embora ele tenha começado antes, com outras pautas aparentemente mais inofensivas ou consideradas até benéficas, né, aparentemente, mas que na década de 60 ganha um cunho, assim, muito revolucionário, né, que na prática vem ali com toda a revolução sexual e surgimento da pílula anticoncepcional, mas um pouco antes disso, nós já temos alguns nomes, mais especificamente Alexander Kollontai, que era uma bolchevique, né, revolucionária lá da época da Revolução Bolchevique, e ali, então, na pessoa de Alexander Kollontai, nós temos a união entre o movimento feminista e o comunismo, né, que vai trazer essa ideia de enfraquecimento de valores familiares e outras modificações com relação ao papel da mulher, enfraquecendo seu papel na família, inserindo ela no mercado de trabalho, tirando ela do seio familiar e colocando ela no trabalho, incentivando que ela, então, terceirizasse os seus filhos e deixasse os seus filhos ao cuidado do Estado. Então, para que ela pudesse trabalhar, então, ela precisaria ter menos filhos, e por aí todas essas ideias antinatalistas vão surgindo. E aí, na verdade, esses movimentos que ganham muita força no século XX, eles meio que se unem, né? Aí também tem ali as ideias do Thomas Malthus, né, que vem com força um pouco antes disso ainda, né, trazendo a ideia do crescimento populacional que causaria um colapso no mundo e tudo mais. E aí nós temos, então, o feminismo como como é que eu poderia dizer, né, o soldado que está na frente de batalha, né, que ele vai, então, colocar em prática esses ideais, né, tanto do controle dos movimentos de controle populacional, quanto dos ideais marxistas e comunistas. O feminismo vai lá e busca colocar tudo isso em prática, né. Um nome muito conhecido é o nome da Margaret Sanger, que ela, mesmo durante a época em que o controle de natalidade era proibido nos Estados Unidos, ela já fazia controle de natalidade, ela abriu clínica para fazer controle de natalidade, inclusive, para ensinar as mulheres a fazerem controle de natalidade. Ela foi presa por causa disso, inclusive, porque na época isso era proibido. Ela distribuía revistas para que as mulheres fizessem controle de natalidade, e ela, junto com uma amiga que tinha muito dinheiro, passaram, então, a financiar os estudos para o desenvolvimento de uma pílula anticoncepcional. Isso ali, década de 30, 40, 50, por ali, né? Então, os estudos para o desenvolvimento de uma pílula anticoncepcional começaram. Aqui é importante a gente só fazer um parênteses, porque, assim, quando a gente pensa no desenvolvimento de um medicamento, tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas para que esse medicamento seja desenvolvido, para que a sua segurança e a sua eficácia sejam atestadas, e o medicamento ele é produzido com o objetivo de ajudar a saúde das pessoas, curar alguma doença, algum problema de saúde, e nesse sentido, a gente pode até se questionar, será que o anticoncepcional ele teve esse mesmo objetivo? Será que ele foi criado como um medicamento para ajudar as mulheres? Será que ele foi criado como um medicamento para ajudar a curar doenças e problemas de saúde das mulheres? Não. Ele foi criado, as motivações para o desenvolvimento do anticoncepcional foram estas que eu citei anteriormente. Controle populacional, ideias eugenistas, a eliminação das diferenças entre as classes, que vem das ideias marxistas, com o próprio feminismo fazendo acontecer, né, na sociedade ali a revolução sexual. Então, sem pílula, não teria revolução sexual, né, porque como que as pessoas iriam viver o tão sonhado sexo livre daquela época, sem um instrumento que lhes permitisse não ter consequência, entre aspas, não ter consequência, porque a consequência mais clara e óbvia de uma relação sexual é um filho. Então, a pílula viabiliza tudo isso. Então, o objetivo do desenvolvimento da pílula não foi ajudar as pessoas a solucionarem os seus problemas de saúde ou melhorarem a sua qualidade de vida. Não. Foi para, de fato, viabilizar, colocar em prática na sociedade todos esses ideais tão terríveis, tão maléficos, tão, assim,
nocivos para as pessoas, para a sociedade como um todo. E hoje, né, 50, 60 anos depois, a gente vê as consequências. Porque se você olhar para trás, e inclusive já existem pesquisadores que colocaram estes dados, fizeram uma análise estatística de dados de divórcio, por exemplo. Então, você vê que, após o surgimento da pílula, as taxas de divórcio aumentaram exponencialmente, né? As taxas de aborto provocado também, porque é muito comum a gente ouvir falar assim, tá, mas o uso da pílula anticoncepcional reduz o aborto, né? Mas é justamente o contrário que acontece. Por quê? Porque se você coloca uma pílula anticoncepcional na relação sexual, você descaracteriza, você retira dela um dos seus significados, que é a capacidade procriativa. E por conta disso, você enfraquece o outro significado, que é o significado unitivo, né? Isso o Paulo VI explica na Humanivite. O ato conjugal, ele tem duas finalidades, a unitiva e a procriativa. E eles não devem se separar, essas finalidades. Então, a pílula anticoncepcional, ela enfraquece, ela retira o aspecto procriativo, enfraquece o aspecto unitivo e, consequentemente, ela banaliza completamente a sexualidade humana, né? E isso faz o quê? Faz com que as pessoas se relacionem sem compromisso, vivendo o tão sonhado sexo livre, e isso gera consequências, porque como você não vê mais a relação sexual como algo que gere consequências, que é um filho, por exemplo, se essa consequência acontece, e a gente sabe que acontece, porque os métodos anticoncepcionais, eles têm taxas de falha, então a pessoa vai fazer o quê? Ah, bom, o anticoncepcional falhou, então vamos para a próxima opção que eu tenho, que seria, então, o aborto, né? Para, de fato, continuar nessa ideia de que a sexualidade não gera consequência. Então, a gente vê que as consequências na sociedade, elas são terríveis, né? E fazem todo ali o problema do divórcio, do aborto, do enfraquecimento dos laços familiares, de crianças crescendo ou sem pai ou sem mãe, né? Pai e mãe vivendo em casas separadas, ou então sem mesmo ter pais, por exemplo, homens que não assumem o filho de uma mulher que ele engravidou, e tudo isso traz essas consequências, e aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que todo mundo que tá aqui já sabe desse problema, né, da natalidade, já tem uma ideia, né, mas a gente tem que lembrar que nós somos filhos dos nossos tempos, né, no sentido de que, em maior ou menor grau, fomos influenciados por essas ideias, e às vezes, mesmo querendo aderir à verdade ensinada pela igreja, né, às vezes a gente traz conosco estas ideias. Poxa, mas será que eu devo ter um filho mesmo? Então, o que será que motiva as minhas dúvidas e os meus questionamentos, né? Vamos falar mais para frente sobre essa questão, né, de discernimento também, mas assim, que fique também essa reflexão. Será que essa minha ideia de, por exemplo, controle de natalidade, é uma ideia minha mesmo, original? Ou foi algo que foi plantado na minha cabeça por conta desta cultura contraceptiva na qual vivemos, estamos inseridos e por tanto tempo vivemos, né? Conheço tantas mulheres e eu mesma, né, passei muito tempo usando pílula anticoncepcional, depois que eu fui descobrir, não, calma aí, isso aqui tá errado, isso aqui é pecado, isso aqui faz mal para mim, aí a gente descobre um novo mundo, né? Diante destes problemas todos que estavam acontecendo e fervilhando lá no século XX na sociedade, o que aconteceu? Na época, a igreja já tinha publicado, em 1930, a Casti Connubii, uma encíclica escrita pelo Papa Pio XI, que fala sobre o matrimônio e a fecundidade matrimonial, né? E ali já nos explica, já diz que método, a contracepção, o aborto, são coisas ilícitas, né? Então, diante de todos aqueles movimentos acontecendo e a revolução sexual e o surgimento da pílula prestes a irromper na sociedade, na época, na década de 50 ainda, né, mais especificamente em 1952, foram formados ali conselhos populacionais, aqueles grupos todos lá para controle de natalidade, e o Papa, na época, João XXIII, ele formou uma comissão, né? Era uma comissão, deixa eu ver se eu tenho o nome da comissão aqui, mas o Papa Paulo VI cita essa comissão também na Humanivite, né? É uma comissão para estudos dos problemas da população, da família e da natalidade. Então, essa comissão... Ana,
Antes de tu avançar na comissão e no desenvolvimento toda da Humanivite, tem algumas questões também, né? Estavas falando, assim, dos problemas gerados pela pílula, né? E pelas contracepções, digamos assim, artificiais. Sim. Uma questão importante que a gente pode falar também é da infidelidade, né? Porque, de fato, assim, um marido que quer trair e não tem um método artificial, ele não tem uma pílula, ele vai pensar 2, 3 vezes, né? E a perda do respeito pela mulher em si, né? Porque, de fato, tem uma história, é uma piada bem chula, assim, né? Mas que era uma piada que sempre fazia assim, o que é mais caro, né? Dormir com uma mulher de graça ou uma mulher que tu tem que pagar? Dormir com uma mulher de graça, porque a mulher que tu dorme de graça, tu tem que levar para jantar, tu tem que, né, cortejar, levar em casa, e casar, e dar uma casa, né? Então, assim, hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia, as mulheres comuns são mais, desculpa, padre, fecha o ouvido, são mais prostitutas que as próprias prostitutas, basta pagar o Uber, e às vezes nem isso, né? Então, a mulher realmente ela se esvaziou do seu valor, assim, né? Esses métodos contraceptivos, eles realmente fizeram a mulher virar um objeto, né? Que pode ser usado e descartado, e é o que a gente vê, assim, né? Eu conheço várias mulheres mais velhas que não casaram e que vivem mendigando amor, assim, sabe? E deita com um e deita com o outro, e assim, ninguém me ama, ninguém me liga no dia seguinte, né? E então, assim, não é só a gente tem essa ilusão assim de uma liberdade, mas que na verdade é uma baita de uma escravidão. E se a gente pensar assim, eu tinha escrito aqui não está na Humanivite, eu tinha escrito aqui no cantinho que o casamento, na verdade, ele é uma conquista feminina, né? É para a gente um grande alívio saber que o homem com quem a gente formou prole vai permanecer do nosso lado, né? E vai sustentar aquela família. Então, assim, o divórcio, essas relações descartáveis, eles são uma vitória masculina, né? Do homem que quer de fato usar as mulheres e descartar as mulheres e vai para a próxima, e é isso, e fica por isso mesmo. Então, a conquista feminista é a desgraça das mulheres, no final das contas. E olha só, né, esse ponto da infidelidade e da objetificação da mulher, isso foi algo que o Papa Paulo VI previu lá em 1968, quando ele escreveu o Humanivite, e eu acho isso, assim, incrível, né, a capacidade que ele teve, o profetismo dele, né, porque a gente vê hoje acontecendo tudo que ele previu na encíclica. Lá no ponto 17 da encíclica, ele escreveu assim, ó: é ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Esse negócio é de arrepiar, sabe? Foi isso que aconteceu. Porque foi isso que aconteceu, e ele previu, né, isso sem... E a gente vê, né, com o passar do tempo, a gente viu que isso tudo aconteceu, essa objetificação da mulher. Então, mais um motivo também para a gente confiar na igreja, nos ensinamentos da igreja, né, porque de fato é muito, muito, muito forte, muito, muito notável isso, assim, né, o fato disso tudo estar acontecendo, ter acontecido, né? Toda essa desvalorização da sexualidade, a desvalorização do amor conjugal, né? Esse enfraquecimento dos laços unitivos entre o casal geram essa objetificação, não só de mulheres solteiras que se relacionam livremente, como dentro do próprio casamento, né? Que muitas vezes o casal, enfim, não se valoriza. Então, o quanto que estas práticas artificiais atentam contra a dignidade humana mesmo, né? E contra o amor humano mesmo, aquele idealizado por Deus. Então, Ana, o padre levantou a mão, padre. O senhor tem direito de falar, padre. Então, é que eu queria comentar justamente nessa questão da objetificação da mulher, né? Onde ela
talvez por falta de esclarecimento, acaba tornando-se refém do próprio sistema, digamos assim, né? Porque, veja, o que acontece com frequência, infelizmente, aquilo que a Jéssica colocou aí, e que não é nada edificante de se escutar, mas infelizmente é uma realidade, onde não se tem mais uma... Você, pela contracepção, pelos meios, digamos, de bloqueio, você pode se tornar ainda mais vulgar, entende? Então, aqui há um problema que é assim, te valoriza a mulher, né? Entende? Mais ou menos nesse sentido. E um pouquinho abaixo na Humanevite, no 18, vai falar exatamente disso. Se não tivermos o cuidado de defender a moral na sua integridade, né, o que acontece? Vamos instalar uma desordem na civilização, entende? Então, e é o que o Papa coloca ao dizer, ó, a Igreja sabe que está contribuindo para a instauração de uma civilização verdadeiramente humana. Ela compromete o homem para que este não abdique da própria responsabilidade para submeter-se aos meios da técnica, mas ela defende com isso a dignidade dos cônjuges. Fiel aos ensinamentos, ao exemplo de Salvador, ela mostra-se amiga sincera e desinteressada dos homens, aos quais quer ajudar, agora já, no seu itinerário terrestre, a participarem como filhos na vida do Deus vivo, Pai de todos os homens. De fato, então, só para acrescentar, né, nessa questão aí, tá bom? Vamos prosseguir que a gente nem começou. Aí voltamos para a comissão. Foi feita uma comissão, muitas pessoas foram ouvidas, né, a respeito do assunto lá em 1960 e bolinhas. Isso, só um parênteses, Jéssica, eu não tô vendo você nem o padre, então, assim, se vocês quiserem falar, pode me interromper, porque se vocês só levantarem a mão e tal, eu não tô vendo, tá? Tá. Só... Enfim... O resto das pessoas tá vendo? Porque eu fixei grande aqui, para mim tá parecendo vocês dois grandes e eu grande. Ah, bom. Mandem aqui no chat. Vocês estão vendo a gente grande? Eu tentei. Sim, não. Sim. Eu acho que a maioria tá vendo. Às vezes depende do formato, tá? Mas acho que tá, então. Mas beleza. Tô vendo os três do tamanho normal. Não, só estou vendo a Ana. Tá, tudo bem, gente. É o que temos para hoje. Amanhã a gente tenta melhorar a nossa transmissão. Mas vamos seguir, então. Então, foi criada essa comissão pelo Papa João 23, né? Porque, assim, poxa, que loucura está acontecendo nesse mundo, né? Um monte de coisa acontecendo diferente. Então, poxa, vamos juntar aí. Então, tinham lá vários profissionais, padres, teólogos, né? Médicos, casais, padres, bispos, enfim, uma comissão ali, né? Composta por várias pessoas para responder algumas questões que tinham vindo inicialmente da ONU, né? Lá na década de 50, sobre o crescimento demográfico, com a regulação da natalidade e tudo mais, né? Então, seria para responder aqueles questionamentos, qual que é a posição da igreja com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Então, seria mais para responder isso aí. Aí o Papa João 23 faleceu e o Papa Paulo VI deu continuidade, e na época aconteceu ali o concílio. Finalizando o concílio, foi publicada a encíclica Gaudium et Spes, e ali já havia algumas citações com relação ao casamento, amor matrimonial no caso, assim, que a ilicitude, né, do controle de natalidade. Mas não teve nenhuma resposta da comissão, nem nada. E aí, para a gente pensar assim, ó, a pressão em cima da igreja era tanta, né, que os anos foram passando, a pílula surgiu, a revolução sexual estourou, né, aqui a gente já estava em 1965, 66, por ali. Então, num determinado momento daquela época, o John Rockefeller, né, um dos grandes globalistas da época, bem à frente dos movimentos de controle de natalidade, pediu um encontro com o Papa. E nesse encontro, ele quis convencer o Papa Paulo VI a liberar a contracepção, a mudar a doutrina da igreja, né, fazendo então com que a igreja liberasse os anticoncepcionais. Então, assim, foi muito pesado tudo que o Papa Paulo VI viveu, né? E a coisa foi protelando, e o Papa Paulo VI
pedia, né, que a comissão desse retorno, a comissão foi fazendo uma reunião, mais uma reunião, mais uma reunião, mais um posicionamento concreto sobre controle de natalidade demorava a vir. Aí, nesse sentido, em 1967, estava acontecendo um sínodo dos bispos. E aí, o Papa Paulo VI quis aproveitar, eu estou falando aqui de uma maneira, né, resumida, claro. O Papa Paulo VI quis aproveitar para fazer uma consulta aos bispos. Então, qual seria a opinião dos bispos sobre a doutrina da igreja para o controle de natalidade, considerando tudo o que estava acontecendo no mundo, né? Então, pensa só, a situação era tão complexa que de 200 e poucos bispos, apenas 25 responderam à consulta do Papa, bem poucos. Destes 25 bispos, a maioria era favorável à reforma da doutrina, ou seja, pediam que o Papa, então, mudasse a doutrina, permitindo a contracepção, considerando que era aquilo que estava acontecendo no mundo, a igreja precisa se adequar, etc. A igreja protestante já adotava, né? Tem, né, nas igrejas protestantes a prática já era, né, muito bem aceita. E aí o que aconteceu? Apenas 7 bispos pediram para que o Papa Paulo VI mantivessem a doutrina da contracepção. E desses 7 bispos, 2 deles são muito conhecidos, né? Um deles, o bispo Fulton Sheen, e o outro, o então cardeal Karol Wojtyła, que veio a se tornar depois o Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? Então, sim, são 2 gigantes da nossa igreja, e eu acho que é uma prova de que o Papa Paulo VI estava certo, né? Tendo estes 2 grandes nomes ao lado dele, pedindo que se mantivesse a doutrina inalterada, né? E depois o Papa João Paulo II veio a desenvolver todas as catequeses da teologia do corpo, então, assim, estudos aprofundadíssimos, né, sobre o amor humano. Então ele usa da Humanae Vitae para desenvolver muitas das catequeses ali da teologia do corpo. Então eu acho, assim, são detalhes da história, né, que são fantásticos, assim. Ana, sim, é só para acrescentar, eu tenho até por acaso aqui comigo a Teologia do Corpo de São João Paulo II, e de fato depois no magistério, né, ele como Papa já, ele desenvolveu todo um capítulo só sobre o Humanae Vitae, comentando aquilo que ele achava necessário, porque logo depois, se não me engano, em 1969, ele escreveu uma carta para o Papa Paulo VI, comentando, né, do documento e com algumas preocupações. Essa carta ela foi traduzida recentemente, até quem falou muito dessa carta foi o André Parreira, né? Eu acho que saiu, tem em português, já se encontra, com uma série de preocupações e de como aplicar, enfim, né? Mas é interessante de que o Papa Paulo VI traumatizou, coitado, que depois disso ele não publicou mais nenhuma carta Foi a última, né? A encíclica. última encíclica. Coitado, né? Ele foi bombardeado, literalmente. E depois, então, João Paulo II, né? Nada melhor do que ele, continuou, e graças a ele nós temos isso, assim, digamos, solidificado na igreja, porque talvez, né, com todos os avanços que circundavam a igreja, né, década de 60, e as complicações, se não tivesse esses homens mais pulso firme, talvez algumas coisas teriam se perdido, mas enfim, era só um acréscimo. aqui nesse livro, ó, Paternidade Responsável e Humanae Vitae, o André conta sobre essa carta do Papa, né, do cardeal Wojtyła, né, que ele manda para Paulo VI, aqui também. Esse livro aqui detalha bem todas essas questões aí da história, do contexto daquela época, né. E aí, enfim, quando foi em 1968, o Paulo VI pensou assim, já estou acabando aqui a história, o Papa pensou assim, nossa, a gente precisa se manifestar, não dá mais para esperar. Então, ele pegou o documento oficial daquela comissão que tinha sido formada, e aquele documento era favorável à reforma da doutrina, né, para que a igreja permitisse o uso da contracepção. E aí ele tinha um outro documento já previamente escrito que mantinha a doutrina, e aí relatos de pessoas próximas falam que ele passou uma noite inteira em vigília, em oração, na Capela do Santíssimo, e aí no dia seguinte ele publicou o documento, que
tinha um outro nome, depois esse documento foi alterado para Humane Vitae, né, porque para que viesse um documento assim que fosse mais fácil das pessoas entenderem, né, ele tratou de chamar, né, de Humane Vitae, porque ele não queria que fosse só simplesmente um documento que falasse da regulação da natalidade, né, de fato, e é o que a Humane Vitae né, algo muito mais profundo, que trata da vida humana de uma maneira mais profunda, né, toda a questão ali do amor matrimonial que transborda gerando, então, os filhos. E aí, de fato, a encíclica foi publicada ali em 1968, tem uma audiência geral que ele fala, né, numa das audiências que ele fez algum tempo depois, ainda em 1968, ele fala que ele nunca tinha sentido tão pesado, tão forte, o peso do cargo dele, né, por conta de tanta pressão e tanta repercussão negativa depois que a publicação foi feita. E depois disso, ele de fato não publicou mais nada, nenhuma encíclica, embora ele tenha sido papa por ainda mais 10 anos. E aí, uma coisa bem interessante com relação à canonização dele. Ele faleceu, e aí ele foi canonizado pelo Papa Francisco no ano em que a Humane Vitae completou 50 anos. O André Parreira fala muito nisso, né, no quanto isso é significativo, porque no ano em que a encíclica completaria 50 anos, estavam previstas diversas manifestações de resistência, né, de combate ao Humane Vitae, e o Papa Francisco quis que a canonização do Papa Paulo VI fosse neste ano de aniversário de 50 anos da Humane Vitae. E uma outra coisa bem legal que para reforçar, né, o quanto que isso é de fato, né, abençoado por Deus, né, esse documento, com relação aos detalhes sobre os milagres de beatificação e canonização, né, que a gente sabe que precisa de um milagre para que se faça a beatificação e depois um outro milagre para a canonização. No caso do Papa Paulo VI, os dois milagres envolviam problemas na gestação, né, de mulheres. Então, a primeira é um problema bem sério, que foi recomendado o aborto, e aí eles pediram, a família pediu intercessão a Paulo VI, e a gravidez foi até o final, e a criança nasceu saudável, contrariando toda a expectativa médica. E depois, para a canonização, foi uma situação semelhante, né, de uma mãe que a bolsa estourou, perdeu o líquido amniótico com 13, 14 semanas, assim, bem cedo, né, então é uma gestação que muito dificilmente iria até o final, muito improvável, né, então tanto é que foi recomendado o aborto, porque continuando a gestação, haveria risco de morte, obviamente, para o bebê, mas também para a mãe, que poderia gerar uma infecção e tudo mais. E eles também pediram intercessão de Paulo VI, e essa gestação correu até o final, o bebê nasceu, teve alguns problemas, mas sobreviveu e ficou tudo bem. Então, são dois milagres que reforçam, né, assim, o papel dele nessa questão da valorização da vida e da dignidade da vida humana mesmo, né, então são detalhes, assim, só para enriquecer a história, assim, e não servem também, assim, até como motivação pra gente, assim, né, porque, de fato, parece, assim, um sinal de Deus, né, nossa, olha só, é isso mesmo, né, a história vai acontecendo de um jeito e ainda os milagres vêm como uma cereja do bolo, assim, né, de fato, este homem foi um grande defensor da vida nascente, né, da vida intrauterina, então, acho bem bonita essa parte da história. Aí, assim, quando a encíclica começa, né, Paulo VI, ele vai dando exemplos de como o homem vem dominando todas as coisas, como o homem domina a tecnologia, como o homem domina o mundo ao seu redor, o trabalho e tal, e se então o homem deveria também dominar a sua fecundidade, né, ser digamos assim, o Deus da sua fecundidade. E ele traz o termo paternidade responsável, ele fala assim, diante dessa ideia de dominação, né, que o homem deve dominar todas as áreas da sua vida, algumas pessoas têm justificado os métodos artificiais sob o pretexto de uma paternidade responsável. E paternidade responsável não é isso. Paternidade responsável é
tararã, tararã. E aí ele vai desenvolvendo o que seria a paternidade responsável. Rolou uma tretinha, porque eu resolvi dizer, né, daqui do alto da minha ingenuidade, eu comentei que eu achava que o termo paternidade responsável era perigoso, mas eu não achei conveniente explicar na hora. E foi um grande erro, porque isso gerou uma polêmica aí em outros Instagrams, enfim. Mas por quê? O que eu acho esse termo perigoso? E isso eu não quero dizer que Paulo VI errou, nem que a Encíclica Cristã está errada, e quem sou eu para questionar, assim, o termo utilizado pelo Papa e depois por São João Paulo II, enfim. É só porque a interpretação que pode se dar é que nós mandamos na nossa, né, nós devemos fazer um planejamento, né, nós devemos ser os responsáveis pela nossa fertilidade, e em alguns casos, se a gente não evitar filho, a gente vai ser irresponsável. Então, como a Ana falou, uma família muito pobre, que tem muitos filhos, pode ser considerada irresponsável. Afinal, existe uma paternidade responsável, então eles deveriam estar evitando os filhos, já que são pobres, né, já que não têm condições. Aí eu até falei para Ana assim, Santa Zélia tinha 8 filhos e estava doente com câncer. Ainda assim, ela engravidou de Santa Teresinha, ela não deveria ter feito Billings, ela não deveria ter, sei lá, feito continência, já que ela estava com uma doença grave, talvez ali ela não foi prudente, será que ela não foi? Então, assim, ela foi irresponsável de engravidar, estando com câncer? Então, assim, não querendo dizer que o termo utilizado pelo Papa não é o ideal, certo? Mas acaba dando esta margem. Então, só vim me explicar. Acaba dando essa margem, né? E que a gente não dê essa margem, entende? Que a gente não dê essa interpretação, que a gente use o termo paternidade responsável pela página 1 aqui, que ele fala, né? Ele fala que os esposos são colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador. Então, nós somos colaboradores livres, porque temos liberdade de identificar, de dizer, nesse momento tem um motivo justo, não quer, né, devo espaçar, então somos livres para tomar essa decisão, e somos responsáveis, porque tomamos a responsabilidade de Deus de ser co-criadores mesmo, né, com Ele, né, de criar novas vidas com Deus. E aí ele começa a explicar o que é essa paternidade responsável. Aí eu não sei se a gente entra já no quê? Ô, Jéssica, posso só fazer um complemento? Porque, assim, essa questão da responsabilidade, o que acontece? É a definição do mundo, né? Se você está tendo mais um filho, você é uma pessoa irresponsável. Essa interpretação, ela vem, né, da mentalidade antinatalista, que traz essa visão de controle, que, na verdade, é um falso controle, porque tem pessoas que engravidam tomando anticoncepcional e tem pessoas que largam os anticoncepcionais para engravidar e não engravidam. Então, é um falso controle. Porém, a mentalidade antinatalista traz essa ideia de controle e, consequentemente, vinculou, né, essa questão da responsabilidade com evitar filhos. Então, vincula a responsabilidade com uma paternidade reduzida, né? Então, de fato uma interpretação do mundo. E além disso, pensa que naquela época tinha lá o crescimento populacional, problemas ecológicos, né? E consequentemente as pessoas precisam ser mais responsáveis e não ficar colocando filhos no mundo, porque isso vai prejudicar o meio ambiente, etc. e tal. Então, ali no ponto 10, o Papa Paulo VI, ele discorre, né? Eu acho que eu pensei já em aproveitar e falar um pouco mais sobre isso, porque o que eu penso, né? Dada essa confusão com relação ao termo, porque as pessoas interpretam errado, como você falou, eu acho que a gente precisa, e eu acho que talvez esse seja um das grandes missões dessa live aqui, dessa reunião, que é, de fato, assim, ressignificar o conceito de responsabilidade nesse caso. Por quê?
porque ele vem ali no ponto 10 e ele já começa falando que qual é a responsabilidade. Antes ele ainda fala assim, ele fala assim, ó, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável, ele coloca entre aspas, sobre a qual hoje tanto se insiste. Ou seja, vocês estão falando, ele lá em 1968, quis dizer assim, né? Tô interpretando aqui. Vocês estão falando que tem que ser responsável? Então vamos lá, vamos ver o que é de verdade ser responsável. Mas assim, ó, ele já tinha percebido que esse termo era mal interpretado. Exato. Então, naquela época já era. Uhum. Exatamente. Por quê? Porque já se vinculava a responsabilidade com o quê? Com controle populacional, com problemas ecológicos. Eu acho, só para acrescentar, me parece que era um problema já da ocasião e até hoje, infelizmente, amplamente piorado hoje, que a ideia de paternidade responsável está vinculada a uma ideia contraceptiva e não nunca foi. Exato. Entende? Então, aqui eu acho que o problema está na nomenclatura. A pessoa, eu que vou decidir, então eu sou responsável, mas a mentalidade no fundo é contraceptiva, e essa talvez é o grande problema que ainda hoje perpassa para muitas pessoas. Não, eu sou responsável, então eu agora não posso, enfim, os critérios são claros, certamente falaremos, mas enfim, nesse sentido, acho que convém também deixar claro que o entendimento de nomenclatura, enfim, né, termos. E assim, ó, quando se fala em abertura à vida, isso não está em lugar nenhum, digamos assim, com esses termos, mas ali no final, no ponto 11, e também no catecismo, esse termo também foi usado no catecismo, fala que a igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão de vida, então aberto à vida, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente depois vai entrar na questão do espaçamento ou do não espaçamento, mas uma pessoa que não usa métodos artificiais, né, ela está aberta à vida, certo? Mas ela usa o Billings, mas não é artificial. Todo o ato conjugal dela está aberto à vida. Não há nada ali que impeça, não há um hormônio que impeça, não há um bloqueio físico que impeça, né? Mas a gente está avançando, vamos voltar. Por isso que a abertura à vida é mais legal. Mas quem sou eu? Essa questão da responsabilidade, acho que só para a gente conseguir também concluir um pouco, a gente precisa levar em conta o quê? Qual é a nossa responsabilidade? Primeiro, diante de Deus, de sermos obedientes às suas leis e aos seus mandamentos. Então, está longe do que o mundo diz, que são as ideias antinatalistas. Não, se você é responsável, você tem que evitar filhos. Não. A primeira responsabilidade que nós temos é diante de Deus, de cumprir as nossas promessas matrimoniais que nós fazemos lá no altar. Inclusive, ele fala aqui, né? Paternidade responsável comporta ainda, e principalmente, uma relação mais profunda com a ordem moral objetiva, estabelecida por Deus, de que a consciência reta é intérprete fiel. E aí, ele fala também depois, né, essa obediência, daí ele fala já lá no começo, em relação à responsabilidade com relação aos processos biológicos, ou seja, você quer ser responsável, então você precisa respeitar as leis naturais e biológicas criadas por Deus, né, e isso os métodos artificiais não fazem, por quê? Porque eles atentam contra a lei natural quando eles desligam a fertilidade do casal. Certo? Depois, responsabilidade com relação às tendências dos instintos e das paixões, ou seja, você quer ser uma pessoa responsável, você precisa controlar suas paixões, você precisa controlar os seus instintos, os seus desejos de ter um carro novo, de ter uma casa nova, de ter uma coisa nova, de ter uma realização, de ter um status, uma fama, a gente precisa saber controlar, então temos essa responsabilidade. Depois ele fala, em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, ou seja, você quer ser uma pessoa responsável, você precisa analisar a sua vida, nós precisamos analisar as circunstâncias, as situações que são tão particulares, são tão únicas. Eu sou única, eu sou amada exclusivamente, de uma maneira única por Deus. Eu fui criada por Ele de uma maneira única. A minha vida é única. As circunstâncias são únicas na minha vida. Então,
analisar essas questões físicas, econômicas, psicológicas, sociais, e aí, poxa, não tem como listar tudo, né? E aí, com generosidade de fazer crescer uma família numerosa, ou seja, sendo responsável nesse sentido, porque é isso que Deus me pede, como também tomando a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Então, a situação é séria, não dá para ter um filho agora, então analisar com essa responsabilidade essa situação, né? Continuando a manter os atos abertos à vida, por quê? Porque não se está ferindo a lei natural, entende? E aí, assim, Ana, uma questão muito importante, assim, que eu percebo, né? Como que foi para mim, por exemplo, esse processo de abertura, né? Então, quando a gente era namorado, não se fala, abertura à vida não existia esse termo, assim, sei lá, não chegou aos meus ouvidos, pelo menos. Existia métodos naturais, né? Porque era o Regina ainda, regulação inteligente e natalidade, né? Então era o Billings com várias coisas. E esse foi o primeiro passo, foi aceitar que eu não usaria métodos artificiais, ou seja, eu não estaria pecando gravemente, né? Mas eu me agarrei no Billings. Então, assim, beleza, eu não vou tomar a pílula, mas também eu que mando aqui, né? E aí, com o tempo, houve um processo de abertura, um processo digamos assim, de amadurecimento espiritual. E essa abertura, ela veio com esse amadurecimento. Na medida em que a gente vai dando para Deus, Deus vai dando de volta, e a gente dá um passinho, e ele entrega e tal. Então, assim, esse ato externo, digamos assim, de abertura, ele tem que ser um derramar de algo interior, de uma fecundidade do coração, de uma generosidade. O que acontece hoje? Muitas pessoas se convertem num dia e no dia seguinte estão abertas à vida. Está errado? Não é que está errado, mas o que acontece? Às vezes a pessoa quer abraçar o topo da pirâmide, só que ela ainda não abraçou a base. Então, o que acontece? Vem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, mas ela não tem nem vida de oração. Você entende? Então, assim, ela não fez o caminho, né? Não foi algo que brotou naturalmente de uma generosidade que veio de uma vida interior profunda. É algo que veio como uma adesão a uma regra, né? Que a pessoa ainda não estava preparada. Então, não estou dizendo assim, não, permaneçam aí no pecado grave com o DIU até o momento em que você sinta naturalmente uma vontade. Não é isso. Mas, assim, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E só quem tem essa vida interior, quem tem esse relacionamento profundo com Deus, vai conseguir chegar na conclusão de se é o momento de se passar ou de não se passar. Se eu não tenho nem oração, se eu não faço nem oração, como que eu vou saber o que Deus quer para mim? Como que eu vou saber se meu motivo é justo? O que todo mundo quer é que a gente traga hoje aqui, entregue para vocês um PDF com a lista de motivos justos. Só que isso não existe. Isso não existe, porque vários motivos podem ser justos, né? Então, como que a gente vai descobrir isso? Tendo vida interior, tendo uma relação íntima com Deus e, na medida do possível e sempre que possível, um diretor espiritual, né? Porque às vezes o casal pode se fechar no seu próprio egoísmo, né? Tudo que a gente vai falar aqui a partir de agora, né? Que agora chegou a parte quente do negócio, não é para servir de justificativa para pensar assim, ai, não, peraí, mas eu ainda preciso combinar o tapete com a cortina, então ainda não é o momento de ter outro filho, mas peraí, eu ainda não levei todos para Disney, ou peraí, não é isso também, né? Mas que a abertura à vida seja o topo, realmente, assim, que seja o final da abertura. Eu já me abri a Deus em todas as áreas da minha vida. Aí agora chegou a hora, né, de me abrir aos filhos. Não sei se você Jéssica, concorda. posso compartilhar aqui um pensamento? Porque, veja, o que eu sinto, né, nesse tempo que sou padre, as pessoas, quando elas entendem, poxa, eu preciso viver uma vida vertical, né? Enfim, em direção ao céu, buscar as coisas do alto. Muito bem.
quando há esse bom propósito, poxa, eu não vou me entupir de venenos, remédios, contraceptivos ou bloqueios mecânicos ou coisa do tipo, já há uma bondade aí. Uhum. O problema, no meu entendimento, é que a partir dali, até o momento, agora está na mão de Deus ou está na minha mão, esse é um passo de fé, né? Que você mesmo acaba de compartilhar, no seu caso. Poxa, eu não vou me entupir de venenos contraceptivos. Claro, muito bem, a decisão já estava tomada antes do casamento. Mas entre aquela realidade, poxa, eu vou... não quero isso, mas eu quero ter um certo controle, um certo comando. Espera lá, é aqui que entra a realidade. Essa é a distinção católica. Exatamente aqui. Por quê? Porque existem critérios para se passar? Depende, né? Tudo é bastante amplo e, ao mesmo tempo, muito particular, né? Agora, o fato é, quando a pessoa já se dispõe a ter um controle, não, eu vou pelo menos usar o billing, no sentido assim, não, eu não vou usar coisas químicas ou contraceptivo mecânico, há uma bondade, eu acho que até com certa consideração, mas ainda não é o suficiente. E, por acaso, eu até trouxe aqui, no ano de... Deixa eu ver qual é o ano que saiu isso aqui. Eu nem me lembro agora, acho que foi na década de 70, 80, se eu não me engano. Acho que foi em 80, se não me engano. Espera lá que eu já vou dizer para vocês. Aqui, em 97, nossa vida, desculpe, eu errei longe. O Conselho Pontifício para a Família escreveu um vademecum, né, para confessores sobre alguns temas de moral relacionados à vida conjugal. E aí fala exatamente dessas questões. Porque um primeiro passo é você entender, poxa, aí hoje já há fatos inúmeros, há muitas bibliografias que trazem referência clara que a contracepção química, hormonal, enfim, é muito danosa, causa muitos problemas. Isso aí, há profissionais que podem falar com propriedade, né? Eu estou só aqui reproduzindo o que eu vi. E só que também a formação moral, a formação cristã, a catequese básica, né? Porque nós temos que lidar às vezes com situações onde a pessoa se converteu, mas assim, ela encontrou Jesus, como se diz, mas não tem nada além disso. E aí, poxa, quer abraçar o todo, mas ainda é um edifício que está construindo o telhado e não tem nem solidez na base. E por isso, né, volta à base, né? Nós precisamos formar filhos fortes e a partir disso, enfim, a família bem estruturada e a partir de então uma família estruturada, critérios, aquilo vai vindo uma formação na liberdade e na fé, né? No fundo essa é a questão, mas enfim, era só um acréscimo. Não, perfeito. Aí, eu acho que 2 pontos, para a gente também não se alongar muito, assim, né? 2 pontos que eu acho que são fundamentais de a gente tratar. O primeiro deles é o que Paulo VI aqui condena, digamos assim, o que a igreja condena, né? Porque, beleza, temos viver essa paternidade responsável, somos livres, né? E quando tivermos motivos justos, motivos sérios, né? A palavra que ele usa, podemos, então, espaçar essas gestações. Como não se pode espaçar as gestações, né? E aí ele traz aqui, eu não sei se tu queres falar, Ana, que no ponto 14, ele fala, primeiro, obviamente, da interrupção direta do processo generativo, que seria o aborto, né? Ou, por exemplo, eu acho que também a pílula dia seguinte, né? Depois que o processo já está iniciado. A esterilização direta, perpétua, quer temporária ou quer perpétua, então vasectomia, laqueadura, totalmente ilícito, né? Ou ainda em previsão do ato conjugal, excluir toda ação ou em previsão do ato conjugal, durante a sua realização ou durante todo o processo de desenvolvimento das suas consequências naturais, tornar impossível a procriação. Então, aqui entra camisinha, coito interrompido, né, o anticoncepcional hormonal, DIU, tudo isso. Ou seja, todos esses métodos artificiais não são aceitos. Então, o que seriam esses motivos, depois de ele dizer o que não pode fazer, né, ele fala o que seriam os motivos sérios.
Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, assim, ele é bem vago, tá, gente? Ele é bem vago porque tem que ser. Porque se ele fizesse aqui um rol taxativo, ele ia deixar coisa de fora com certeza, sabe? Então, o que ele fala? Se, portanto, no ponto 16, lá para metade, se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que, então, é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos, e deste modo regular a natalidade sem ofender os princípios morais. Beleza, então, condições físicas, psicológicas ou condições exteriores, ou seja, qualquer coisa, entende? Pode falar. Naquele ponto 10, quando ele fala de responsabilidade, paternidade responsável, ele cita também, né, condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais. Então, ele fala que quando o casal ele vai ter essa responsabilidade de observar a ordem estabelecida por Deus, e ele ainda complementa de que a consciência reta é intérprete fiel. Ou seja, para que eu possa ter uma interpretação correta das coisas, eu preciso ter uma consciência reta, né? Porque é isso que as pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber se isso é justo, se isso não é justo? Então, ele está dizendo aqui, a consciência reta é intérprete fiel. Como é que eu vou ter isso? Com a vida de oração, como você bem falou antes, né, Jéssica? A gente precisa ter a vida de oração e a gente vai amadurecendo, todos nós aqui, cada um na sua caminhada e na sua vida pessoal, nas suas experiências, na sua história, tudo que já passou e tudo que está passando, nós vamos ter uma caminhada de busca pela santidade. E vamos dessa forma formando a nossa consciência. Isso aliado também, né, à busca pelo conhecimento. Estamos fazendo isso aqui agora, estudando sobre a Humanivite. E sempre que possível, buscar formação sobre casamento, sobre amor matrimonial, sobre educação dos filhos. E dessa forma vamos formando a nossa consciência. Por quê? Porque aí depois ainda o Papa fala, na missão de transmitir a vida, o casal, eles, que ele está falando ainda do ponto 10, não são livres para procederem ao seu bel prazer, né? Mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e de seus atos, e manifestada pelo ensino constante da igreja. Ou seja, observar o ensinamento de Deus, observar o ensinamento da igreja, que vai interpretar para nós essas leis e formar a nossa consciência com vida de oração e tudo. E nesse sentido, poxa, como é que eu vou saber? Então a gente vai ter que lembrar que as nossas circunstâncias são únicas. Então, por exemplo, um motivo que é justo para mim pode não ser justo para você, Jéssica, ou para qualquer outra pessoa que está aqui, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, aí vamos ao termo aqui, né, de novo, de analisar a situação, né, e buscar a resposta com a ajuda de um diretor espiritual, se for possível, né, que seria excelente. E ainda tem uma outra parte que ele fala lá no ponto 18, que ele fala assim, ó, no final do ponto 18, ao defender a moral conjugal na sua integridade, a igreja sabe que está contribuindo para a instauração de uma civilização verdadeira humana. Então, ela compromete o homem para que ele não abdique da sua própria responsabilidade. Ou seja, tem certas coisas que eu vou ter que descobrir qual é o caminho que eu tenho que seguir, que é minha responsabilidade, né? Analisar a minha vida, buscar as ajudas necessárias. Olha, eu tô com depressão, então por conta disso, eu não vou ter um filho agora. E aí você vai deixar essa situação sem uma perspectiva de busca. Mas então, qual é o meu papel nesse sentido? Eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso melhorar minha saúde física, esse é o meu papel, então essa é a minha responsabilidade. Eu não entendo muito bem os ensinamentos de Deus, eu não tenho certeza se a minha decisão está certa. Eu vou buscar um diretor espiritual, vou pedir ajuda, porque o diretor espiritual tá ali, né, em persona Christi, ele vai me ajudar, ele vai ser a voz de Deus para mim nesse momento, ele vai me orientar. Então, eu tenho essa responsabilidade, sabe? De buscar. E assim, Ana, uma coisa que eu acho muito importante e que é uma reflexão que é fundamental, assim, para um católico,
não existe fechar a fábrica, né? Não existe fechar a fábrica. Existe, no máximo, colocar a fábrica em manutenção até que a gente consiga fazer cessar esse motivo justo. Então, eu já ouvi uma vez falarem assim, que o motivo justo é aquele que eu preferia engravidar do que ter o motivo, né? Então, a gente tem que buscar cessar esse motivo, né? A gente tem que buscar poder estar abertos, né? O desejo do nosso coração tem que ser: eu quero querer o que Deus quer, né? Eu quero estar aberta ao que Deus quer. Nesse momento, existem condições físicas, psicológicas ou externas que não me permitem, né? Que eu não, agora eu não dou conta dessa abertura, mas eu tenho que então trabalhar para conseguir. Então, muito na prática, aqui, muito rapidamente, né? O que seriam? Vamos dar alguns exemplos muito práticos, né? Para vocês sossegarem o facho aí, que é o que todo mundo quer a lista. Por exemplo, os motivos físicos. Uma mulher que fez por exemplo, uma cesariana, né? Dependendo da quantidade de cesarianas, é bom que haja um espaçamento, né? O ideal que depois que se tem uma cesariana é que haja um espaçamento para a próxima. Então, a gente precisa o quê? Ter um bom médico, um médico que a gente confie, né? Porque vai ter médico que vai dizer: olha, se você engravidar de novo, você vai morrer. E aquilo não é bem verdade, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, a mãe dos 11, que teve 10 cesáreas. E toda vez que a médica abria, ela dizia quanto tempo ela deveria espaçar. Geralmente era 2 anos. Quando ela teve o 8º filho, a médica pegou e falou assim: olha, agora eu preciso que você espace 5 anos, porque já tá dando aderência, rararará. O que ela fez? Espaçou 5 anos e ainda teve mais 3. Né? Então, não era nunca fechar a fábrica, né? Era botar ali em manutenção e ver e tal. Então, o motivo físico, uma doença. Meu Deus, Júlia. Uma doença, por exemplo, que precise de um tratamento que seja incompatível com a gravidez, por exemplo, um câncer, algo que precise fazer uma quimioterapia, né? São casos em que a gente realmente pode optar pelo espaçamento. Ai, gente, é isso que dá, ó, ficar tendo filho, aí eles aparecem no meio da... Fisicamente, doenças, né? Psicologicamente. Jéssica, nesse sentido, se me permite, né, dentro dessas causas aí, os motivos que o Papa coloca como justos, no caso grave, sério e ao mesmo tempo objetivo, né, porque tem que cuidar com a subjetividade aqui, que aliás essa foi a preocupação do Papa João Paulo II na carta que ele mandou para o Papa Paulo VI, que foi exatamente a preocupação da reta consciência, que as pessoas já estavam com um problema de reta intenção, melhor dizendo, né? Porque, infelizmente, se naquele tempo já havia um problema de reta intenção, infelizmente hoje a má formação naturalmente gera muitas vezes uma má reta intenção. E no caso do espaçamento, ele precisa ser proporcional e, digamos, moralmente grave, né? E moralmente proporcional. Por exemplo, um motivo de saúde, né? Digamos assim, a saúde muito precária, uma enfermidade crônica, onde coloca em risco a saúde da mãe e também, enfim, dentro de ordem até psicológica, enfim, com várias coisas aqui, alterações psíquicas que se manifestam muito claro, com certeza um motivo, mas não convém um único diagnóstico, porque às vezes um médico que já é a favor de famílias minoritárias, assim, vai dizer que é um filho e acabou, porque, enfim, né? E também, desculpe dizer, nós somos formados uma geração muito fraca que não aguenta o tranco da coisa e, enfim, né? Então, qualquer coisa já enlouquece, mas não tem um mínimo de ordem, não tem disciplina, não acorda na hora certa, enfim, né? Então também, pera lá, né? Não é, eu tô mal, tô cansado, mas a pessoa não se esforça para isso, então isso aí não é motivo, tem que trabalhar um pouco uma vida virtuosa, quem sabe. Dentro desse motivo médico, tem o famoso motivo eugênico, né? Que a pessoa pode, por algum motivo, nascer com uma série de complicações genéticas, sei lá, uma cegueira hereditária, uma surdez hereditária, enfim,
Poderia espaçar? Poderia, mas não é que deve. Aí entra novamente, né, numa possibilidade, né? Depois uma possibilidade também, poxa, uma pobreza, no caso, né? Uma pobreza temporária, né? Sei lá, um desemprego, uma situação de calamidade, não é possível ter o suficiente para se manter os filhos. Pode se passar nesse caso? Pode. Agora, essa mentalidade é Disney, é iPhone para todo mundo, enfim, pera lá. Então, daí é outra pobreza que a gente está falando. Entende? Aqui as coisas têm que ser proporcionais e não pode ser culpa, digamos, do esposo e da esposa, né? E não é uma escolha livre. No fundo, se a pessoa tivesse que dizer, poxa, é uma dor ter que espaçar esse filho, mas é necessário. Por esse motivo. Dói tomar essa decisão. Não é um simples prazer, né? Porque senão nós entramos num problema, numa desordem moral, né? Entende? Ou ainda uma causa social, né? Dentro do mérito da pobreza, não tem espaço suficiente. Há um problema maior de ordem política, né? Sei lá, como acontece às vezes na China, né? Pelo menos é o que se comenta, o índice de você se engravidar vai ter que abortar, é pior, né? Entende? Então, esse tipo de coisa assim também, né? Uma questão, veio uma pergunta ali que eu acho que é bom ser esclarecida, né? Se Deus sabe de tudo, né? E se ele não erra, e se ele, né, enfim, eu não teria que confiar, então, 100%, né, em Deus e na providência? E por que eu precisaria espaçar? Se, assim, por exemplo, eu sou pobre e miserável, mas Deus vai prover. Se ele mandar um filho, ele vai mandar o pãozinho embaixo do braço. E eu lembrei, essa semana, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma senhora muito sábia, há 10 anos atrás, logo que eu casei, assim, há 8 anos atrás, assim, depois de uns 2, 3 anos de casado. Que eu posso até falar aqui, a Maria Zoe, ela é bem maravilhosa, e eu falei para ela assim, Zoe, foi no meu processo de abertura, né? Foi o processo assim que eu larguei o Billings e falei, não, quer saber? Deus que sabe, eu não vou usar mais nada, porque Deus que está no comando e tal. E eu fui conversar com a Zoe e eu falei assim, olha, Zoe, sinceramente, cara, eu acho que não precisa ter métodos naturais. Eu acho que se Deus sabe de tudo, ele sabe também quando não deve mandar filho, né? E aí ela, muito sabiamente, ela me falou uma coisa que ela falou assim, olha, Jéssica, que bom que tu achas isso e que tu consegues viver essa verdade, essa realidade, acolher os filhos que Deus te dá e tudo mais. Mas não vai ser assim para todas as mulheres. E a gente não pode impor esse fardo, porque a igreja não nos impõe isso. A igreja nos dá liberdade. E, e aí, na época, eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, né, a Zoe, não esperava isso dela, que pouca fé, né, tipo assim, e eu vi ali uma prudência, uma sabedoria muito grande. Por quê? Porque hoje a gente vê, hoje eu percebo que, de fato, não vão ser todas as mulheres que vão conseguir carregar esse fardo mesmo, sabe? Não só emocionalmente, psicologicamente, sabe? Então, assim, tudo isso aqui começou de uma conversa que eu tive com amigas, amigas contando de outras amigas, né, de outras mulheres que estão com problemas psiquiátricos mesmo, tomando remédios controlados, né? Mulheres em depressão, mulheres com ansiedade. Por quê? Porque as nossas avós, que tiveram 12 filhos, elas viviam em outra realidade. A gente não tem a carcaça que elas tinham, né? A gente foi criado com muitas comodidades. Então, para a gente hoje, cuidar de 3, 4, 5 filhos, realmente é algo muito difícil. Embora criar filhos hoje em dia seja muito mais fácil do que era para as nossas avós, porque a gente tem máquina de lavar roupa, né? A gente tem facilidades. Mas a gente não tem carcaça mesmo, a gente não tem emocionalmente capacidade, às vezes, de lidar com todas essas situações. E é por isso que a igreja nos dá, muito amorosamente, essa liberdade, né? Então, mas é uma liberdade que a gente precisa ter muita honestidade, sabe? Eu recebi, por exemplo, eu comecei a falar disso,
E aí já veio no meu direct assim, é verdade, eu tô com um filho de 2 anos que faz muita manha, então assim, não vai dar para ter filhos agora. Toda criança de 2 anos faz manha, entende? Então, assim, existem coisas que são incômodos, existem coisas que é cansaço, que assim, não existe mãe que não é cansada, né? Não existe. Tudo isso faz parte. Mas existe uma coisa que é doença, entende? Que é uma debilitação física. De fato, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo sentir prazer. Eu não consigo, eu olho para os meus filhos, eu não consigo sentir amor. Então, isso a gente vai falar amanhã, né? Com o Dr. Luan, com a Larissa, a gente vai se aprofundar nesse assunto. Mas isso é para responder a pessoa que falou ali, né? Se Deus sabe de tudo, sim, mas assim, Deus sabe de tudo. Mas ele me dá liberdade, né? De nesse momento eu decidi que eu preciso organizar minha vida primeiro, né? Eu preciso usando métodos, né? Tudo isso que a gente falou antes. Ô, Jéssica, posso só complementar esse ponto? Eu acho que tem que pensar o seguinte, essa questão que a gente tem a responsabilidade de cuidar das coisas, buscar as ajudas que a gente precisa, e eu acho que pode ter também uma questão, assim, de estilo de vida, sabe? Porque talvez a gente pode, às vezes, colocar uma carga que, às vezes, não tem necessidade, né? Então, por exemplo, eu vou ter muitos filhos e eu vou ser dona de casa e eu vou fazer homeschooling e eu vou fazer meu próprio pão de fermentação natural e vou tirar leite da vaca. E aí, às vezes, você leite cru, tomar leite cru. Então, assim, será que a gente não tá, sei lá, idealizando um negócio que, é muito legal quem faz, mas, assim, não é todo mundo que vai fazer, não é todo mundo que vai precisar seguir este estilo de vida. Então, assim, para que eu consiga exercer esta paternidade responsável de uma maneira generosa, ou seja, buscando de fato ter mais filhos, né, e buscando resolver as questões que neste momento me impedem de não ter um filho. Então, nesse sentido está essas idealizações. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Organizar a rotina? Preciso trabalhar fora, eu vou botar as crianças na escola? Eu consigo ter uma ajuda em casa? Eu não vou fazer pão porque eu não tenho essa vocação, eu vou comprar na padaria, vai ser mais fácil para mim, isso vai me aliviar as minhas responsabilidades, vai me aliviar esta pressão que talvez eu mesma esteja criando em mim. Quais coisas eu preciso, de repente, rever no meu estilo de vida, sabe? Porque às vezes Ana, porque assim, parece... E aí também, assim, tem dois lados, né? Porque agora parece que as influencers estão no banco dos réus, né? Fomos nós que impusemos a ditadura da abertura à vida, a ditadura do pão sem fermento, do pão fermentado em casa, a ditadura... Não, são escolhas que as pessoas fazem e vivem daquela forma e acabam compartilhando a forma como vivem, como escolhem viver. Ninguém é obrigado a imitar, certo? Mas isso que a Ana falou é muito importante, porque assim, as pessoas a gente precisa ter maturidade para abrir mão daquilo que é opinável. Exato. Homeschooling é bom, bonito, lindo? É opinável, não é. Ninguém deixa de ser católico porque botou o filho na escola, ou porque não teve parto em casa, ou porque tomou analgesia, ou porque tem uma diarista, sabe? Então, assim, existem coisas que não são opináveis, mas existem coisas que são, e tudo bem. Existem 10 regras, 10 mandamentos, não 11, né? Então, assim, que a gente não nos imponha cargos que o próprio Deus não nos colocou, sabe? E aí, de fato, às vezes eu vou ter que espaçar uma gestação porque eu não dou conta de fazer homeschooling, entende? Porque eu não dou conta de outras coisas que não são necessárias, né? Padre, fala aí, padre, que aí agora a gente que está no banco dos réus. Tudo bem, que horror, hein? Não, eu estava aqui achando uma citação do Papa São João Paulo II, numa ocasião quando ele se reuniu com um grupo, num congresso sobre regulação natural da fertilidade. Isso foi no ano de 87. E olha que interessante, que ele faz uma citação, né, enfim, de várias coisas que lá se falou, naturalmente. Deus não manda o impossível,
mas todo mandamento comporta também um dom de graça que ajuda a liberdade humana a cumpri-lo. São, porém, necessários, volta aquilo que a gente já falou, a oração constante, o recurso frequente aos sacramentos e o exercício da castidade conjugal. No meu entendimento, pois, uma boa parte dos problemas que as famílias encontram hoje não é exatamente falta de generosidade. Tem muitas famílias muito generosas e realmente querendo alcançar o céu, se sacrificando, né? Lembrando disso aqui, que Deus não manda o impossível. Agora, o fato é que nós não viemos treinados para isso. Se contabilizar o tempo de vida e o tempo de conversão, a matemática ela é muito exato. Então, nós temos aqui um longo caminho a percorrer e aquilo que está no vademecum do confessor é preciso então uma caridade que é a gradualidade. Você vai indo conforme você consegue. Parece que eu estou sendo genérico e passando assim panos quentes, mas não. É isso. Porque a cada situação ela tem que ser olhada. A moral ela é um princípio amplo, mas ela é aplicada à pessoa, né? E se ela é bem formada, né? Coisa que nem sempre se é, mas tem como melhorar isso aí, né? Então vamos atrás. Se a pessoa está disposta à oração frequente, aos sacramentos, né? E ao exercício também da castidade, que é um grande desafio na vida do ser humano, seja ele celibatário, consagrado a Deus ou mesmo casado, nós não fomos mais formados por isso. As pílulas, os contraceptivos nos roubaram um exercício virtuoso, né? Sem considerar aqui a vida virtuosa de oração e tal, que é um outro drama, infelizmente. Né? O que fazer então? Entender a sua realidade e aquilo que você precisa, então, ainda se adequar. Porque, por exemplo, nesses dias eu atendi um caso, né, onde a esposa se converteu e o esposo não. E a esposa, então, já está numa situação que ela está querendo mais filhos e tudo, e ele não, porque o esposo, enfim, tem um salário módico e a situação no momento ainda. E ela estava fazendo muito rolo com isso, né? Com uma certa um ar de condenação, que ele tem que trabalhar mais e tal. Então, na mentalidade desse homem, o que estava acontecendo? Poxa, eu ter filho significa trabalhar mais ainda. Claro que talvez terá que trabalhar, mas assim, a maneira como se colocam algumas coisas, né? Poxa, vai ter que trabalhar, mas assim, o filho é bênção. Como vai sendo introduzido esse aspecto, né? E aí outro problema, negando o débito conjugal. Ora, não pode, em função da conversão, negar o mérito da justiça, né? Do ato conjugal. Então, também, mulheres, né? E vale aos homens também, né? Os convertidos que cada um tem um processo, e às vezes numa dupla, né, como se diz, num casal já tem o suficiente para essa crise. De mentalidade, de histórico, né, familiar, e, enfim, uma série de complicações. Acho que isso precisa ser dito também, né? Tá, mas então vamos lá para as dúvidas. Temos aqui muitas dúvidas. Jesus. Tá. Para começar, a gente pode manter esse assunto, padre, que é que a maioria das pessoas, das mulheres, perguntaram, que é o seguinte: a mulher se converteu, o marido não. Então, por exemplo, a mulher, o marido fez vasectomia antes ou depois da conversão da mulher, tanto faz, mas ele não quer reverter a vasectomia, e aí a mulher mantém, né, o ato conjugal com ele, sendo que ele tem a vasectomia. Ela pode se confessar? Não pode se confessar? Tem o tal do propósito? Não tem? Ela está em pecado grave? Não está? E isso para vasectomia, para coito interrompido também, algo que, né? Ou se o marido quer usar camisinha, ou se o marido usa métodos ilícitos contra a vontade da mulher. O que a mulher deve fazer? Negar o débito conjugal? Ou, enfim, ela é contaminada pelo pecado do marido? Não necessariamente, sabe? Porque são casos difíceis, assim, né? Primeiro, Eu sei. nós não estamos falando com duas pedras, né? São duas pessoas. Então, gradualmente, esse esposo seria muito bom que ele se convertesse, né? O ideal seria namorar direitinho já, né? Para evitar esse tipo de conflito no meio do caminho. Mas, enfim, né? Não é o caso.
O que fazer? Bom, negar o débito conjugal também é criar um outro problema que pode gerar, talvez, infidelidade. Ô, padre, o que que é o débito Oi, conjugal? a relação sexual, isso, é isso. É obrigação, né? Obrigação dos esposos de se Sim, relacionarem. sim. Só que também, assim, essa obrigação que se prometeu no altar, né? Enfim, o bem conjugal, né? Na entrevista de noivo se pergunta exatamente isso: você está disposto a colaborar no bem conjugal, né? Enfim, etc. e tal. Estou disposto. Só que também, assim, há quem entenda a relação sexual como uma simples satisfação do egoísmo, assim, né? Infelizmente, o mundo pornográfico que se vive, há muitos problemas aqui onde a pessoa não leva em conta, por exemplo, a esposa que ficou o dia inteiro trabalhando, ou em função, né, de saúde, simplesmente desculpa a expressão, uma espécie de abate e pronto, infelizmente. Mas voltando, né, então, ao tema aonde um é convertido, o outro não, colocar em oração para que se converta, né? Acho que é o primeiro passo. E, na medida do possível, o diálogo conjugal, que é um capítulo muito importante na vida de um casal, exatamente precisa tocar no tema dizendo: olha, meu amor, meu querido, então, a situação que eu vivo hoje é que eu entendi que isso é importante para nós, né? Valorizar também o lado dele, até o momento em que a graça de Deus há de cooperar. Mas, enquanto isso, é a lei, né, da gradualidade. Você vai aplicando isso gradualmente, na medida do possível, né? E, nesse caso, se já é infértil porque fez um procedimento, no caso, vasectomia, né? A pessoa está mutilada. Aí colocar também a doutrina da igreja, se possível, a reversão, apesar que daí tem que levar em conta a causa médica aqui, né? Porque, veja, às vezes é um caso que não há mais o que reverter, ou sei lá, a pessoa já não tem mais idade fértil, no caso da mulher, né? Já passou o ciclo menstrual, enfim, não adianta reverter nesse caso. Ou é uma vasectomia muito antiga que, mesmo revertendo, pode ser que não cause efeito. Claro que daí a pessoa precisa se arrepender daquilo que a gente chama a rácio, né? Enquanto tem rácio, enquanto tem vontade do pecado, permanece. Enquanto eu tenho vontade de evitar filhos, permanece o pecado, digamos assim, né? Mas se eu desistir, né, me converti, digamos assim, poxa, e agora desisti da vasectomia, quero reverter, mas mesmo assim não consegui mais, mas enfim, houve uma mudança, né, de inteligência e de coração, enfim, conversão. E, se for o caso, se os dois se converterem, seria muito lindo. Então, é uma abstinência temporária como santificação também, ofertar, né, um voto, né? Não, a gente vai evitar, né, viver como dois irmãos. Aí isso tem que ser um pacto dos dois, naturalmente, né? Quando um dos lados necessita, ou enfim, solicita, é preciso que ceda, né? Só que com critérios assim de santificação, né? Não é simples esse caso. Por acaso, eu teria que achar aqui, mas eu não vai muito longe. O Dom Rafael Cifuentes tem um manual muito interessante chamado Noivado e Casamento. Ele traz até uns casos parecidos, assim, né? Em relação, por exemplo, quando a esposa está num processo avançado de conversão, normalmente as mulheres chegam antes, né? E o esposo ainda não. O que fazer? Infelizmente ou felizmente, segue a vida de casada, né? Porque casou mal no sentido assim, não estavam plenamente convertidos. E nesse passo a passo vai, enquanto há o débito conjugal, a relação, mas vai também na medida do processo, conversando, rezando, se santificando, que tende a dar certo, né? Tá, mas eu não entendi. Beleza, o meu marido não é convertido e Sim. ele fez vasectomia e não quer reverter. Eu estou em pecado também? Não, Não. mas você tem uma responsabilidade junto a ele de ajudá-lo no processo de conversão, né? Pela Ah, própria não, beleza, eu natureza. rezo por ele, eu procuro a conversão dele, mas assim, eu Isso. posso por exemplo, digamos que na época que ele fez vasectomia eu concordei, daí eu vou buscar confissão
e aí segue vida que segue para mim, no caso, eu posso comungar. Sim. Tá, beleza. Aí, coito interrompido. Nesse caso é mais complexo, né? Mas entra um pouco no mesmo mérito, entende? No mesmo mérito, porque, enfim, a vasectomia inibe a fecundação, o coito de algum modo também, né? Mas basicamente o mérito é o mesmo. Tá, então a mulher que não está concordando com aquela situação, ela está em estado de graça, digamos assim, mantém o estado de graça. Sim, só que ela precisa também ajudar na conversão do seu esposo, né? Nesse manualzinho do Vademecum do Confessor, fala exatamente isso. Por quê? Porque existe uma questão que se chama aqui, ó, vou ler no número 13, tá? Existem dificuldades especiais apresentadas pelos casos de cooperação no pecado do cônjuge, que voluntariamente torna infecundo o ato unitivo, né? Como tudo que já se mencionou aqui. Em primeiro lugar, é necessário distinguir a cooperação propriamente dita daquela que é causada pela violência ou pela imposição injusta por parte de um dos cônjuges a qual o outro, de fato, não pode opor-se. Essa cooperação pode ser lícita quando tem três condições, a saber, a ação do cônjuge cooperante não seja já em si mesma ilícita, por exemplo, poxa, eu preciso me dar ao débito, né, por uma questão da fidelidade, do compromisso, né, do bem conjugal. Ou existe um motivo proporcionalmente grave para cooperar no pecado do cônjuge, ou ainda se procure ajudar o cônjuge, como já mencionei, pacientemente com a oração, a caridade, o diálogo, não necessariamente naquele momento, nem em todas as ocasiões, né? Não desistir dessa conduta, né? Então, a igreja... Esse livro que o senhor está lendo é qual? É o Noivado e Casamento? Não, ou é não. um manual? Eu imprimi, mas tem no site do Vaticano, Vademecum para confessores sobre alguns temas de moral relacionados com a vida conjugal. Tá bom. Tá, tem mais algumas perguntas, tá? Mas volta ao tema, são situações delicadas. Sim. Porque a conversão exige... ela é um passo diário, mas ao mesmo tempo tem que ter aquela decisão. Quando um dos dois não teve, é meio dramático. Tá, mas, digamos, beleza. um mal não se resolve com outro mal, ok? Esse é um princípio básico. Tá, daí tem uma que, enfim, que ela fala que o marido diz que o Billings, por que o Billings pode e a camisinha não pode, né? Porque que ele diz que e aí eu já ouvi isso em outros lugares, que o Billings é a camisinha católica. Queres falar, Ana, disso? Na verdade, a questão é que fica parecido, né? Mas a grande diferença está na questão da lei natural, né? Então, se você tem ali o preservativo, você está atentando contra o funcionamento normal do ser humano, do relacionamento humano, da sexualidade humana, conforme idealizada por Deus, né? E no caso do método natural, isso não acontece, né? O método natural, ele não fere essa lei natural, né, da sexualidade ordenada para a geração da vida. O ato conjugal tem a finalidade unitiva e procriativa. O preservativo, ele retira uma dessas finalidades. Então, ele retira a finalidade procriativa, porque ele impede que os espermatozoides entrem no corpo da mulher e encontrem um óvulo, caso esteja sendo liberado naquele momento, né? E o método natural, não. Porque no método natural, o relacionamento conjugal, ele vai acontecer normalmente. Essa capacidade procriativa, ela não é ferida. O que acontece é que o casal ele vai observar o ciclo menstrual. Então, essa mulher vai ver se ela está no período fértil ou se ela está no período infértil. Então, o Papa se refere, na encíclica, aos períodos infecundos. Então, você vai ter o relacionamento conjugal normalmente, porém, não vai
engravidar naquele momento porque você está utilizando do período infecundo, ou seja, você não está fértil. Mas em nenhum momento você está ferindo essa lei natural, em nenhum momento você está retirando o aspecto procriativo. Por quê? Se por um acaso acontecer uma alteração no seu ciclo que você não viu, e por um acaso você liberou um óvulo, esse ato conjugal, ele continua aberto à vida. Mesmo que você cuidou para que esteja no período infecundo, mas se por um acaso você falhou e não observou direito e você estava fértil, pode acontecer ali uma geração de uma nova vida, pode acontecer ali uma fecundação, entende? E o método natural, ele não vai atentar contra isso. Então, nesse sentido, poxa, se Deus quiser mandar um filho nesse momento, não tem ali uma barreira física, que é o que o preservativo faz, não tem ali aquela barreira física que vai impedir esta vida de ser gerada, entende? É a famosa abertura à vida, não é mesmo? Isso. Todo ato conjugal, toda relação sexual está aberta à transmissão da vida, né? Ou seja, é no período infértil, ok, mas ela está aberta, ela não tem ali um plástico, ela não tem ali um hormônio, ela não tem ali nada que impeça a transmissão da vida. Né, assim, é muito bonito isso, porque, querendo ou não, Deus poderia ter criado a mulher 28 dias férteis, né, 31 dias férteis, mas não, ele criou a mulher com alguns dias férteis. Ou seja, nós podemos usar, digamos assim, né, da questão unitiva do sexo em todos os outros dias do mês, né, que não é o que nós estamos férteis. Na quarta-feira, a gente vai falar com a Pamela, tá? A Pamela vai falar mais pra gente sobre a questão da fertilidade da mulher, né? Dos métodos naturais, do Billis e do Creighton, especialmente, né? Que são os mais utilizados, assim, os mais eficientes. Então, a gente não vai tanto falar disso aqui. Aí perguntaram motivos justos, isso a gente já falou. Aí tem questões assim, por exemplo, gestante de alto risco em todas as gestações, pré-eclâmpsia grave na primeira, né? Então, assim, a pessoa que ela tem gestações complicadas, ela é um motivo justo para espaçar, para fechar a fábrica? Eu acho que essas questões são bem específicas, entram também naquilo que o padre comentou antes, né? Que você tem uma situação, ela é real, mas, assim, é importante, de repente, ir buscando outras opiniões médicas, né? Bom, eu tive pré-eclâmpsia no meu primeiro filho, na minha primeira gestação, e depois eu tive outros 2 filhos e eu não tive mais esse problema. Então, eu acho que... Tem tratamentos, né? Para se preparar para o parto, para não ter reincidência da pré-eclâmpsia. Exatamente. Então, tem essa questão de buscar as alternativas, claro, se é um risco real, porque eu conheço também situações de pessoas que passaram por situações gravíssimas, né, de eclâmpsia, assim, de quase morrer. Poxa, vamos buscar abordagens médicas, vamos ver o que dá para fazer antes de uma nova gravidez, então, né, buscar resolver isso, porque foi, de fato, uma situação grave. Mas, às vezes, não chega num ponto de ser uma situação gravíssima, e talvez seja algo que não vá se repetir até, isso é uma questão mais médica, assim, né, mas já li alguma coisa relacionada ao fato de que a pré-eclâmpsia, ela é mais comum, de fato, na primeira gestação, né, não necessariamente vai acontecer de novo, mas, claro, busque novas opiniões médicas, né. E, assim, uma questão importante, né, quando a gente fala de abertura à vida, isso ficou muito vinculado à família com 8 filhos, né? Com 10 filhos. Mas abertura à vida é receber e educar os filhos que Deus nos enviar. Isso pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 0. Então, eu tenho recebido muitas mensagens também das mulheres que ficam assim, mas essa abertura à vida aí que os filhos não vêm para mim, né? Então, isso também é abertura à vida, né? É aceitar a vontade de Deus nessa questão. E aí vem uma pergunta que eu achei interessante, que a pessoa falou assim, patologias impedem de engravidar, temos um filho do coração e na fila da adoção para mais um. Abertura à vida versus adoção, quando parar? Então, assim, a pessoa que é aberta à vida, que não pode ter filhos naturalmente, ela deve sair adotando. Como que faz, né? A mesma coisa, eu acho, se fosse filhos naturais. Se ela tem condições de, sei lá, 20 filhos, que adote 20 filhos, entende?
Porque os critérios você tem que também dar conta do recado, né? Claro, aqui dar conta do recado hoje a gente tem que dizer o óbvio, né? Porque se você criar todos os filhos na Disney com iPhone, vai ser difícil ter a metade de um, né? Então, mas nesse sentido de pensar sempre, como dizia Santa Zélia, pensando em povoar o céu, né? Então, se eu posso e me sacrifico para isso, né? Condições mínimas de educação, e aí por isso cada situação de família, de manutenção do lar, tudo tem que ser contabilizado aqui também. Mas se tem condições, como foi o caso daquela que adotou 5, como é o nome dela? Fugiu A agora? Bruna. Isso. Poxa, maravilhoso, né? Aguardava muito e de repente 5 filhos. Deus seja louvado, né? Mas assim, padre, daí o senhor pode discordar de mim, mas o que eu penso em relação a isso, né? Se Deus não me mandou filhos naturalmente, pode ser que eu tenha vocação para adotar, mas pode ser que não. E eu conheço mulheres, por exemplo, casais que viveram o drama da infertilidade, queriam ter filhos, não engravidaram e optaram por não adotar e viveram um casamento muito fértil, por exemplo, ajudando outras famílias, né? Sendo férteis na vida dos outros, aconselhando famílias, cuidando, né? Enfim, trabalhando de várias formas, sendo, sei lá, bons tios, bons catequistas, bons professores, sei lá. E aí eu acho que também vai da oração pessoal e tal, talvez para aquela família, de fato, não era esse tipo de paternidade responsável que eles iam exercer, era outro tipo, sabe? Uma paternidade espiritual, sei lá. Sabe que eu pensei exatamente nessa questão, porque os sacerdotes, por exemplo, nós abdicamos, né, de um direito pelo bem, digamos, pelo reino dos céus. Talvez alguns, a natureza impõe isso, mas isso não necessariamente é um fechamento a algum tipo de paternidade, de maternidade, né? E aí tem só mais uma pergunta que eu acho que é interessante também, que é a questão, por exemplo, das mulheres mais velhas, né, com mais de 40, 41, 42 anos. Como que faz? Vai tendo, assim, até 44, 5, 50 anos, se tá podendo ter, vai tendo? Essa questão, ela é também delicada e eu acho que é particular no sentido de que cada mulher também esteja buscando, assim, o acompanhamento de um bom médico, sabe? Porque o que acontece? Isso daí tem uma questão da cultura antinatalista que é interessante, olha só. Que existe o discurso de que as mulheres devem evitar filhos ao máximo para poder ter a sua carreira e aproveitar a vida e curtir o casamento. Então, vai deixando. Então, tem aí um monte de propaganda de, inclusive, congelar óvulos depois dos 40, gestação depois dos 50. Então, quando tu pega esse discurso antinatalista, parece que ter filhos tardiamente convém muito. Agora, quando você olha pela perspectiva da abertura à vida, vem esses questionamentos, né? É uma coisa interessante, assim, né? O fato é que existe já todo um avanço da medicina que está fazendo com que as gestações mesmo tardias, de fato, aconteçam de uma maneira segura, né? Existem os riscos de repente, acontecer algum problema de saúde, tanto da mãe quanto do bebê, mas, assim, são coisas relativas que não deveriam estar, eu acredito, né, aqui vai uma opinião pessoal, porque eu não sou médica, mas, assim, que não deveriam estar na base da decisão, no sentido de que é relativo, no sentido que uma pessoa jovem pode ter um problema de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia gravíssimo, ou um filho com síndrome de Down, ao passo que uma mulher de 45 anos tem uma gestação plenamente saudável. Então, como que você vai basear? Quais critérios usar? Nesse sentido, a questão estatística, ela pode ser um pouco subjetiva. Então, eu acho que esse tipo de decisão, eu acredito que tenha que ser pessoal e particular, no sentido de você buscar um bom médico e avaliar a sua saúde, ver o seu histórico, e aí, com base nisso, discernir essa... E, claro, sim, aliado à oração, e não esquecendo da questão da generosidade, que o Papa fala na encíclica, né? Eu tenho uma conhecida, a mãe dela teve 5 filhos,
E quando ela tinha, assim, uns 45 anos, ela estava muito cansada, assim. Ela tinha uns 30, 40 anos, eu acho. 35, 40 anos. Ela estava muito cansada já, e ela falou para Deus assim: olha, Deus, se quiser me mandar mais, eu vou receber, eu vou amar, né? Eu amo meus filhos e tal, mas eu estou muito cansada. Então, assim, se quiser parar por aqui, eu aceito também. E aí, de 35 para 40 anos, agora eu não vou saber falar a idade, mas ela teve uma menopausa precoce. Nossa! Então, assim, é uma coisa muito pessoal, entende? A gente vai ter que conversar com Deus. Ele é no final das contas, quem vai determinar todas as coisas, né? Tanto vai nos ajudar a tomar nossa decisão, como vai mandar os filhos ou não vai mandar os filhos, né? Então, gente, eu acho que a gente vai aqui já para o fechamento, depois de 2 horas de live. Misericórdia. Tem mais algumas perguntas, mas aí vai ficar mais para frente. Amanhã nós temos a live com o Dr. Luan e com a Larissa sobre depressão. Eu não sei onde vai ser, se vai ser aqui no YouTube ou no Instagram. O Instagram me sacaneou, né? Bem na hora de entrar na live eu vi que eu não estava habilitada para fazer a live, não sei por quê. Mas aí eu tento divulgar o link antes, de repente. Amanhã com certeza vai ser muito importante, a gente vai tocar ali bem nas feridas mesmo das mães, né, nas nossas dores, e pensar assim, como que a gente pode não deixar chegar a ter um motivo justo, né? A gente não precisa chegar a ter uma depressão, a gente não precisa chegar a estar numa exaustão física, mental, psicológica, emocional, a gente não precisa. Então, quais são os sinais de alerta que o nosso corpo vai dando, né? Então, enfim, eu acho que vai ser muito, muito, muito legal, tanto quanto a de hoje. Acho que vão ser 3 grandes aulas mesmo. Ana e Padre, se vocês quiserem dar aí a última palavra, Ana. Ai, Jéssica, só, né, agradecer aí pela oportunidade. Eu acho que é um assunto, enfim, delicado, tem sempre muitas dúvidas, às vezes até confusão, mas eu acho que esse é o caminho, né? A gente buscar as respostas, buscar o conhecimento, acho que é para isso que a gente está aqui, e não esquecer que a igreja é a nossa mãe, né? Que nos orienta, nos conduz, e ter essa fé e essa confiança nesses ensinamentos, né? E é isso, obrigada pelo convite. Padre. Aproveito para agradecer também pela oportunidade. Quero recomendar, acho que muitos já leram, mas enfim, O Amor que Dá a Vida, da Kimberly, né? A esposa do Scott Hahn. Por acaso, ela faz a primeira parte do livro todo dedicado à questão da Humanae Vitae, né? Que foi um dos documentos responsáveis pela conversão dela, né? Muito interessante. E quero lembrar uma frase de Santa Zélia, dizia o seguinte: nada nos custava, o mundo não mais nos pesava, era para mim a grande compensação. Por isso eu desejava ter muitos filhos a fim de educá-los para o céu. Ela escreveu isso em março de 1877, né? E é comum dos santos a generosidade para com Deus, e dos santos casados também a generosidade para com a maternidade, enfim, povoar o mundo, né, com filhos candidatos para o céu, né? Por exemplo, Santa Catarina de Sena, que foi a penúltima, né, de uma família generosíssima, 25 filhos, né? Imagina, se tivessem parado nos 20, ela teria ficado de fora, né? Só para dizer, enfim, às vezes, se Deus está pedindo mais, é preciso dar mais. Ele não nos coloca em cilada. Obrigado pela oportunidade. Ai, que lindo. Santa Terezinha também foi a nona, né? Foi a última de Santa Zélia. Sim. Então, às vezes, né, aquele Santo último... Inácio foi o 13, de Nossa. 13. Então, de repente, é sempre o último que é o santo. Eu sou filha única, então eu já sou a santa, não, brincadeira. Gente, muito obrigada, tá? Quem ficou com a gente aqui até agora. Eu vou salvar essa aula e eu vou colocar no YouTube, tá? Porque não vou ter como botar ela no Instagram, eu vou salvar ela no YouTube. Amanhã eu divulgo para vocês o link para vocês compartilharem, né? Para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Realmente aqui eu acho que foi bastante esclarecedor. Quem não assistiu aos nossos episódios aí do Sede Santa, do nosso podcast, assistam lá no YouTube, porque nesta quinta-feira, às 20 horas, a gente vai lançar o podcast do Padre Murilo. Então, ele vai contar a experiência dele, né, de encontrar
com o nosso Senhor como a samaritana no poço, né? Como que foi a trajetória dele de conversão, de encontros com Jesus. Mais para frente vai ter a Ana também, mas eu ainda não vou dar esse spoiler, já dando. E queria agradecer a todos, fiquem com Deus. E é isso, gente. Muito obrigada. Até amanhã. Amanhã, às 21 horas, estamos aqui de novo. Beijo. Salvar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.